Bom, é uma alegria poder realmente estar juntos essa manhã. Foi muito inspirador ver alguns jovens aqui. Aliás, todos eram jovens, né? Realmente, Lorival, a gente está envelhecendo. Isso é bom, que nova geração estão surgindo, não? Bom, antes de a gente entrar na mensagem, eu gostaria de dar 2 avisos. Você que é cristão novo, que foi batizado de junho de 2024 até o mês de agora, você tem um encontro conosco, toda a liderança, dia 21/6, às 9 da manhã, lá no parque, em frente à minha casa. O parque ontem reinaugurou, então está muito bonito lá. Então, a gente vai fazer um piquenique lá para vocês. Então, está marcado aí, sábado, dia 21/6, às 9 da manhã. Tem umas quadras lá, o ponto de encontro vai ser em frente a essas quadras. Então, você que foi batizado de junho do ano passado até agora, você está convidada para estar com a gente, passar essa manhã legal lá. A gente quer... O objetivo é vocês conhecerem a gente, a liderança da igreja, que alguns não conhecem, fazer perguntas para a gente, tirar dúvidas, se você tem alguma dúvida. A gente está lá, dentro do possível, a gente vai procurar tirar essa dúvida. Então, mas você está convidado para estar conosco. E também o pessoal de grupo de eventos aí, que está junto com o Edson Nakashima, ele pediu para avisar que logo após o culto, eles vão ter uma reunião aí com vocês. Amém? Então é isso, vamos lá para a mensagem de Deus. Ontem eu estive lá no teatro, que o pessoal da Zona Leste organizou, eles fizeram um teatro, o tema do teatro foi o Aprendiz. E eles pegaram alguns trechos do livro de C.S. Lewis, que fala sobre o aprendiz do diabo. E eles representam isso, e como isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Foi muito profundo, agradeci muito, então foi especial. E aí eles fizeram essas sessões. E assim, nossa vida aqui nesse mundo é uma batalha, é uma guerra, e nós precisamos, como cristãos, estar sempre atentos, alertas, que o objetivo principal de Deus é nos salvar. O objetivo principal do nosso inimigo é roubar a nossa alma. E nós precisamos estar atentos a isso. E eu tenho falado aqui já por 2 domingos sobre nosso relacionamento com Deus. Porque para a gente vencer o mundo, vencer o diabo, vencer as tentações, as dificuldades que nós encontramos no caminho, na nossa jornada de vida, sem Deus, sem a força de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus, da igreja e da palavra de Deus, nós seremos presas fáceis. E falando de salvação, cada um de nós aqui que já é um cristão, você sabe que você não merece a sua salvação. Você foi salvo pela graça. E graça é algo, o significado de graça é um favor que nós não merecemos. Então, tem pessoas que fazem festa. Aí eles dizem assim, ó, a comida é de graça. Você não precisa pagar nada, você só vai lá comer. Não é verdade? Alguns irmãos fazem isso, vai para a igreja em casa e está lá, a comida é de graça. Mas alguém pagou. E na vida, Jesus pagou também, para pudéssemos ter a salvação. E a doutrina da graça, que precede qualquer ato nosso de buscar a Deus, ela afirma, e eu vou pegar um cristão antigo que falou sobre esse assunto, sobre a graça, vou apresentar ele para vocês aqui, Aiden Wilson Tozer.
ele diz assim: antes que o homem possa buscar a Deus, primeiro Deus deve ter buscado esse homem. Então, minha mensagem hoje, eu vou tirar algumas partes desse livro. Em busca de Deus. E todos nós estamos buscando alguma coisa nessa vida, não? A gente quer saúde, a gente quer prosperidade, a gente quer proteger nossa família, nossos filhos, a gente quer crescer financeiramente. Tem várias coisas que nós buscamos. Mas a coisa mais importante que eu quero chamar a sua atenção hoje é se você está buscando Deus, mas é buscando mesmo. Por quê, Edson? E aí é o tema da minha aula, seguindo Deus de perto. Por que nós devemos seguir Deus de perto e não de longe? Você vai aprender hoje. Eu espero que você tenha esse desejo, esse anseio de buscar Deus mesmo, de seguir Deus, seguir Jesus verdadeiramente, com sua vida, com suas atitudes, com tudo que você tem. Porque quando fazemos isso, o maior beneficiado somos nós. Então, o Tozer, ele vai dizer que antes que o pecador tenha uma ideia correta de Deus, deve ter ocorrido uma obra de esclarecimento no interior desse pecador, que estimula ele a buscar a Deus. Então, tudo começa com Deus. Nós não somos merecedores, não somos capazes de nada. Então, esse trabalho até de ter fé, é Deus que nos capacita a ter fé. Ele que trabalha no nosso coração para mudar essa chavinha da nossa mentalidade. Então, isso é libertador. Porque eu sou cristão há mais de 30 anos, eu já estudei a Bíblia, eu acredito com mais de 2.000 pessoas esses anos todos, até mais. E muitos não se tornaram cristãos. Eu fico pensando, como que a pessoa rejeita um Deus como esse Deus que a Bíblia apresenta, esse Jesus que a Bíblia apresenta? Isso não está sob o controle da pessoa. Ainda que Deus espera a fé do pecador, mas é Deus que decide. Que alguns têm até fé e não são salvos. E isso é um mistério. Então, você que já é um cristão, você está aqui hoje, você talvez tenha meses na fé ou humano, você e eu somos iguais. A diferença é que eu tenho mais tempo nessa jornada. E eu tenho que ficar firme até o fim, mas você também. Então, buscamos a Deus porque primeiro Ele coloca em nosso coração esse anseio para que nós possa buscá-lo. Presta bem atenção nisso. Antes de servir a Deus, buscar a Deus, é Ele que trabalha primeiro para a gente fazer. Porque a gente pode fazer várias coisas, como eu citei na semana passada, até na igreja, coisas boas, coisas santas, mas sem Deus. E quando a gente está com Deus, a gente está seguro, a gente não tem medo do que os outros vão pensar, você não tem medo da sua reputação, se a pessoa vai gostar ou não vai gostar. E meu primeiro ponto aqui que eu quero hoje, já que a gente tem que seguir Deus de perto, é dependência de Deus. Então, a gente tem pregado o Novo Testamento. Hoje eu vou pregar sobre o Antigo Testamento, que eu acho que vai nos ajudar. Em Êxodo capítulo 33,
versículos 7 ao 19. Me acompanha aí, por favor, se você não tem uma Bíblia. Acompanhe aqui no telão, aqui, se você não tem uma Bíblia. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo seu nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vamos orar. Senhor, nós, ao longo dos anos da história de nossa vida e da história da humanidade, a gente vê o Senhor sempre insistindo, persistindo, os homens a te buscar. E queremos agora aqui juntos, como povo de Deus, como filhos de Deus, criaturas de Deus, ter essa compreensão do que significa seguir ao Senhor, mas seguir de perto, fazer como Moisés fazia, falava contigo face a face, e o Senhor se agradou dele. E o Senhor o escolheu para uma obra fantástica, que era libertar o povo da escravidão e trazer para a terra prometida, uma terra boa, uma terra cheia de prosperidade. E nossa vida hoje não é diferente. E o Senhor nos arrancou da escravidão, do pecado, nos trouxe para a igreja, o reino, para Jesus, mas durante a nossa jornada nós também temos os desafios que o mesmo povo enfrentou no deserto. E queremos a tua ajuda para nunca desistir e continuar fiel ao Senhor até o fim. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então,
Então vamos lá pensar aqui um pouquinho, falando de deserto aqui, o contexto é o deserto. Então todos os homens de Deus, de Abraão, Noé, Davi, todos eles viveram a experiência do deserto. Elias. E para que serve o deserto? O deserto é um lugar de amadurecimento. É um lugar de prova. Então o povo era escravo, vamos pensar. Eles pediram socorro a Deus. Deus levanta Moisés para libertar esse povo. O povo sai vitoriosamente. Deus, por meio de Moisés e Arão, realizou milagres que nunca mais aconteceu na história da humanidade. Os milagres que foram feitos no Egito, as 10 pragas. Nunca mais aconteceu milagres como aqueles. E o povo é liberto pelo faraó. E o povo começa a sua jornada até a terra prometida. Então, trazendo isso para os nossos dias, o que representa o Egito hoje? O Egito hoje é o lugar de escravidão. É uma pessoa que está sem Deus. É o mundo onde somos escravos. Não temos vontade própria, porque há um ser que atua em nós, o nosso inimigo, e ele que nos induz. Deus vem graciosamente e nos tira do mundo, que é o Egito, e tirou cada um de nós do mundo do pecado. E o que é o deserto? O deserto é a vida cristã. Jesus foi para o deserto antes de começar o ministério dele. Ficou 40 dias lá, que simboliza os 40 anos do povo de Israel no deserto. E Jesus sofreu todo tipo de prova. A prova com a fome, ele estava com fome, porque ele ficou em jejum, e o diabo falou, se você é filho de Deus, manda as pedras se transformarem em pães. Ele falou para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí vem a prova do orgulho. Já que você é filho de Deus, joga-te daqui de cima, que Deus falou que ele vai enviar teus anjos para cuidar de você. Jesus também fala, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E aí ele leva Jesus por onde mais alto. Que monte é esse, eu não sei, mas a Bíblia fala de um monte, e que mostra a Jesus todos os reinos da terra e todo o seu esplendor, que é a ostentação, a luxúria, o pecado, tudo aberto ali para Jesus. Eu te dou tudo isso aqui, mas você tem que se ajoelhar e me adorar. E Jesus fala, preste culto somente a Deus. Isso que aconteceu com Jesus, aconteceu conosco também. E talvez isso esteja acontecendo agora com você. Alguma coisa está te chamando a atenção, ou talvez você está enfrentando uma situação na sua vida, uma prova que você está meio desanimado, desanimada, que você não vai conseguir ir até o fim. Você está fraco espiritualmente, como o Lorival citou. Você está longe de Deus. Essa que é a realidade. Que quando a gente está nessa situação, enfraquecido, é que a gente não está buscando Deus, não está seguindo Deus de perto. Isso não quer dizer que nós não fiquemos fracos. Eu fico fraco, cada um de nós aqui luta com fraqueza em algum período da nossa vida. E aí a gente precisa de ajuda, a gente precisa fazer alguma coisa para voltar para esse Deus. Talvez você não está nem mais sonhando com a igreja, com sua vida, você está aqui, mas se sua vida faz a diferença ou não, você também não está nem aí. E
às vezes é assim mesmo, a gente trabalha, não trabalha? A gente vai para o trabalho para quê? Porque a gente precisa se sustentar. Para ganhar o dinheiro, ganhar pão. E por que a gente vai no culto? Às vezes é para isso também. E não está errado, tá bom? Mas não é só isso. Então, o livro de Êxodo relata só a jornada do povo de Israel no deserto. E eles saíram da escravidão com uma promessa. Qual era a promessa? A terra prometida. Então tinha um objetivo. E qual é a promessa que nós recebemos de Jesus? A vida eterna, o céu. Não é para este mundo. Infelizmente, até no meio cristão, muitas pessoas ainda põem sua esperança aqui neste mundo. E quais lições, então, que nós podemos aprender a respeito do deserto? Que se é um lugar de aprendizado, de crescimento espiritual, maturidade espiritual, para que a gente se torne uma pessoa mais madura, é para isso que serve deserto. Sabe por que nós crescemos no deserto? Porque nós reconhecemos nossa fragilidade. Sabe o que você encontra no deserto? Nada. Só tem Deus no deserto. Deserto não tem distração. É terra e céu. Às vezes vento forte, baixas temperaturas durante a noite e altas temperaturas durante o dia. Lá no deserto você não pode falar assim, eu estou meio desanimado, eu vou assistir Vingadores para animar meu coração aqui. Não tem. Ou eu vou para a festa do peão boiadeiro lá para ouvir umas modas de viola para animar meu coração. No deserto não tem isso. Deserto só tem Deus. E no deserto, sabe o que ele ensina para a gente? A viver somente com o que é essencial. E o que é essencial no deserto? Comida e água. Que nem roupa lá eles tinham. Não tinha loja lá, não tinha shopping center para trocar. 40 anos, presta atenção nisso. E às vezes eu vejo assim, eu tenho tanta camisa lá, é jaqueta, é meia, não sei o quê. Falei, gente, para que tudo isso? Às vezes eu fico pensando, a gente gasta dinheiro no impulso e não precisa mais. No deserto você sobrevive com o essencial. Outra coisa que o deserto ensina para a gente, que lá é um ambiente inóspito e cheio de perigos. Tem cobra, tem escorpiões. São bichos. Como é que esses bichos vivem no deserto, gente? E eles aparecem, você já viu nos filmes, não? Cobras do deserto. E são umas cobras venenosas. Deus, né? Que faz o bicho crescer ali. Ele se adapta àquele ambiente. Aqui no versículo 7, vamos lá, o que tudo isso tem a ver com seguir Deus de perto? Vamos lá ver, porque que no versículo 7 aí tem uma dica. Eu fiquei viajando com isso aqui, viu? Espero que você tenha o coração para fazer isso aqui que Moisés fez.
Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Olha aqui, você prestou atenção nisso aqui, meus irmãos? Ele construiu uma tenda fora do acampamento, fora do barulho, mais de 1 milhão de pessoas. Moisés, dá comida. Moisés, como é que vai ser? Qual é o próximo passo? Qual é o plano? Tem alguma aula aí para os casados e para os jovens, Moisés? Tem alguma coisa? Que conselho a gente vai dar para o solteiro? Moisés era pressionado e ele lá, Deus, não aguento não, deixa eu primeiro ir lá para a tenda do encontro. A gente não sabe a hora que ele fazia, eu acho que ele fazia isso quando estava todo mundo dormindo. Você se inspira com isso, de ter seu lugar de encontro com Deus? Onde é esse lugar? Você vai encontrar com o Rei do Universo, o seu Criador. Estava falando com os irmãos, tem um parque em frente lá de casa. Durante minha vida inteira, sempre compartilhei aqui com vocês que eu gosto de orar fora de casa, eu me sinto mais inspirado. Eu oro também dentro de casa. Isso não quer dizer que orar no parque, Deus ouve mais do que quem ora em casa, não entenda. Mas assim, é a inspiração, você se inspirar. E eu fui hoje que abri o parque no sábado, ontem. Eu fiquei tão feliz de poder, só depois de 1 ano e meio, sem poder fazer isso lá, perto de casa, que lá é minha tenda de encontro. É o meu jardim das oliveiras, o lugar que Jesus de costume ia orar lá com os discípulos. Então nós precisamos ter na nossa vida esse lugar de encontro com Deus, talvez seja no seu quarto. Mas tem lugares que é muito barulho, não dá para se concentrar. E às vezes a gente só precisa ouvir Deus e não falar nada com Ele. Olha, e os bichos falam, os pássaros. Você, quando você está focado em buscar Deus, você distingue até os cantos dos pássaros. É diferente um do outro. Eu estou querendo te ajudar aqui, hoje de manhã, a seguir Deus de perto, a desenvolver esse anseio, essa busca por esse Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, cheio de amor, como nós cantamos. E a Bíblia diz que neste lugar aí, Moisés falava intimamente com Deus, sabe? Intimidade. Isso se constrói. Não é automático. É que nem intimidade com seu marido, com seu filho, com as pessoas que você mais ama. Isso vai sendo construído. Às vezes a gente não precisa falar nada, só demonstrar. No versículo 15 aí, me acompanha aí, por favor. Isso aqui serve para todas as áreas da nossa vida, é isso que Moisés pede para Deus aqui. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Gente, isso aqui é profundo. Se Deus não for comigo, é melhor nem ir.
porque eu vou me estrepar no caminho. Então, irmãos, a gente tem que ter essa intimidade com Deus e tomar cuidado de fazer coisas para Deus sem primeiro consultar a Ele, se é a vontade dEle mesmo fazer aquilo. Tomar decisões na nossa vida. Eu tenho muito temor, assim, às vezes, de desprezar Deus com atitudes minhas. Alguém fala alguma coisa, porque eu é um irmão simples, entra aqui, sai aqui. Mas se for alguém, toma cuidado com isso. Então, esse Deus que Moisés buscava, é assim, quando você está seguindo Deus de perto, você reconhece que você é incapaz. Que Moisés poderia, não, eu fui treinado no maior exército, mais poderoso do mundo, que era o exército egípcio. Ele era lutador, meu amigo. Não, eu vou. Não, primeiro eu vou perguntar a Deus, o senhor vai conosco ou não? Deus responde para ele. Então, no versículo 18 aí, meu segundo ponto é a presença de Deus. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. Se Moisés não é, ele quer ser convencido por Deus. Você vai e falou que Deus respondeu, não, eu vou com você. É Deus? Então me mostra a tua glória. E o que é a glória de Deus? O que Moisés queria ver? Era descer uma luz lá no meio do acampamento e provocar um ambiente tipo sobrenatural lá. Não era isso. Mas o que me mostra aqui, nesse versículo, é que Moisés era ousado naquilo que ele orava. Essa é uma oração ousada. Uma oração de alguém que está íntimo com Deus. Me mostra a tua glória. Mas por que Moisés pede isso? Porque ele sabia qual era o povo que ele liderava. Que era um povo obstinado em desobedecer. Se você for ver aí, depois a gente vai ver isso. No Êxodo 32, olha isso aqui. Isso é anterior ao que nós lemos. O que aconteceu? Em Êxodo 32, versículo 7 a 9. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo. Em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. É isso mesmo. Esse povo somos nós, obstinados. Deus já tinha falado que levaria o povo lá até a terra prometida, mas aí Moisés subiu ao monte para receber as placas dos 10 mandamentos. Ele ficou lá 40 dias.
O povo, percebendo a demora de Moisés, chega para o irmão de Moisés, Arão, e constrói um Deus aí para a gente voltar para o Egito. Mas, cara, vocês estavam no Egito na escravidão, vocês querem voltar para lá? É melhor voltar para lá do que morrer aqui no meio desse deserto. Se Moisés sumiu, largou, o pastor sumiu, largou o grupo aqui, sim. Mas Deus tinha falado para ele. E esse é um ponto. Tem pessoas que só obedecem quando o líder manda. E eu já fiz muito isso. E quando Deus pede para você obedecer? É mais difícil, não? Moisés sumiu, o líder desapareceu. Qual foi a decisão do povo? Faz um ídolo aí. E qual é a fala de Deus? Deus fala, esse povo é obstinado. Esse Deus é maravilhoso. Mas aqui tem algumas palavrinhas que nesse versículo aqui que Deus fala para Moisés. Primeiro o povo se corrompeu. Por que eles se corromperam? Porque não confiaram em Deus. Às vezes nossa confiança em Deus está condicionada a algumas coisas na nossa vida. Quando vem uma doença, quando vem uma falta de din-din, ou talvez alguém que te machuca na igreja, alguém que fala mal, ou outra pessoa que te odeia, que não gosta de você. Então, assim, a minha confiança está condicionada até certo ponto. Quando algumas coisas acontecem, eu deixo de confiar. Aí eu não quero mais fazer nada na igreja, vou parar. Não vou servir em ministério nenhum. Esse povo é ingrato, nunca me agradece pelo que eu faço. Outra palavrinha. Primeiro o povo se corromperam, o povo se desviaram depressa do caminho de Deus. Por que você fala isso? Porque mandaram fazer um bezerro de ouro. E nós temos nossos bezerros de ouro também. Só às vezes não está explícito. Que são nossos ídolos. Que bezerro de ouro é ídolo. E o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que nós trocamos por Deus. Pode ser trabalho, pode ser time de futebol, pode ser família, pode ser ministério, como eu já falei aqui. Namorado, namorada, é um ídolo. A outra palavra eles ficaram impacientes. E por isso se curvaram diante desse ídolo. E eles estão no deserto, entendeu? Não é é um lugar inóspito, é um lugar perigoso, é um lugar onde eles viram Deus fazendo milagre atrás de milagres. E mesmo assim, e nós vamos ter essa luta até o fim da vida. Porque Paulo vai dizer, olha, você que está de pé, toma cuidado que você pode cair. E eu já vi gente caindo por causa de orgulho, por causa de idolatria, por causa de vaidade. Gente que deixa o ministério, não quero mais estar na igreja.
aquela pessoa não me ama. A gente olha mais para o homem do que a gente olha para Deus. Bom, eles quebraram sua aliança com Deus, e aí Deus olha para esse povo e fala: esse povo é um povo obstinado e teimoso, não aceita meus mandamentos. Sempre essa vai ser a luta de Deus. Semana após semana a gente vem aqui, eu prego, o outro prega, e sabe qual é a nossa dificuldade? É obedecer. Obedecer quem? A nós? Não, a Deus. Eu tenho também essa dificuldade de obedecer. De me responsabilizar para construir na minha vida essa tenda do encontro com Deus, para que as coisas da periferia não me abalem. E quando abalar, eu vou ter que pedir ajuda. Ajuda de um irmão ou de uma irmã, ou principalmente ajuda de Deus. Ó Deus, isso aqui está muito difícil. Mas eu queria terminar aqui com uma palavra aqui de encorajamento para a gente aqui. Versículo 19. Bom, a gente já viu aí que precisamos depender de Deus, precisamos ver a glória de Deus. Mas no versículo 19 a gente vê a graça de Deus. Mesmo no meio de tudo isso. Versículo 19 diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro... Não, desculpa, é Êxodo 33, 19. Não é Êxodo 32, é 33. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, ó Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vocês prestaram atenção que, às vezes, não é pelo nosso trabalho que as coisas vão acontecer. É Deus que muda o coração de uma pessoa. É Ele que tem misericórdia de quem Ele quer. E eu sou grato porque Deus me achou digno dessa misericórdia. Deus escolhe quem vai ser salvo, não é por qualificação ou condição nossa, é puro amor dele, é graça. Se você está aqui, você não é um cristão, ainda não tomou a decisão de ser um discípulo, de ser batizado, de arrepender dos seus pecados, a graça de Deus está agindo, atuando sobre sua vida. Ouça o que Ele está te falando. E principalmente obedeça o que Ele está te falando. Não fica resistente, lutando com quem é maior que você, mais sábio que você, mais poderoso. E Moisés, ele é tão humilde que ele poderia falar: eu não quero mais cuidar desse povo não, eu vou procurar outra coisa na vida para fazer, eu vou voltar também para o Egito. Lá pelo menos eu estava num palácio, e lá eu tinha tudo de bom e do melhor, né? Mas ter tudo e não ter Deus é estar pobre, é miserável. Eu estava conversando com o irmão na sexta-feira, ele falou que ele estava na academia, fazendo exercício. Aí chegou um senhor do lado dele, que ele já conhece lá, né? Aí o senhor chegou para ele: pô, você sabia que eu já tenho
umas 5 casas de aluguel, tem uns 2 galpões aí que eu alugo e não sei o quê. E começou a falar, né, das coisas que ele conquistou na vida. Aí esse irmão depois estava falando, eu não perguntei nada para ele. E é verdade, você vê a pessoa, ela quer contar as coisas da vida dela, mas o que ela conquistou. Mas às vezes eu não quero ouvir o que você conquistou. Porque às vezes a gente é assim, né? Ele nem sabe, foi Deus que deu a ele essa capacidade de ele produzir tudo isso. Mas ele tem uma carência de contar para as pessoas o que ele conquistou. Ele nem conhece direito. E às vezes assim é a gente com Deus. Eu fiz isso, já fiz aquilo. Mas, o que você fez é nada. O que eu fiz é nada. Porque Deus fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Coloca a gente no nosso lugar, não? Então, e eu acho que essa era a resposta que Moisés estava buscando. Porque isso é libertador. Porque nas costas dele tinha mais de 1 milhão de pessoas. E se você for prestar atenção no Êxodo 32, depois do evento do bezerro de ouro, sabe o que Deus fala para Moisés e os líderes fazerem? Matarem todos os seus parentes, cada um de uma família. Morreram 2.000 pessoas. Imagina. Então nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. E para terminar aqui, Romanos 9, Paulo vai usar esse exemplo aí do deserto para falar sobre a soberania de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 14 ao 19. Diz assim, e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois as Escrituras diz ao faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Então aqui Paulo tinha essa convicção. E Paulo era um homem duro. Ele perseguia, matava os cristãos. Ele teve um encontro com Jesus, o coração dele mudou. Jesus falou, Paulo, eu te escolhi para você pregar o evangelho aos gentios, mas você tem que entrar em uma cidade e procurar tal pessoa, ele vai te dizer o que você vai fazer. Olha isso aqui, Jesus não deu tudo mastigadinho para o Paulo. O Paulo teve que ter a humildade de ir lá na cidade, procurar o Ananias estava morrendo de medo lá, porque sabia que Paulo era um matador de cristão, e Deus chega para Ananias, vai procurar um homem aí, vai chegar na sua casa, um tal de Saulo, e eu escolhi esse homem para ser um cristão. Ananias, mas esse homem está matando a gente aí, o nosso povo.
E por isso que Paulo entendia a soberania de Deus, porque de perseguidor, de assassino, ele se tornou um seguidor. Então, o que eu quero dizer com isso para você? É que Deus é livre para escolher o que Ele quiser fazer. Ele não depende da minha bondade nem da sua bondade, porque aos olhos de Deus ninguém é bom, Jesus falou isso. Ele é livre para escolher qualquer pessoa, do pior dos pecadores, do mais simples dos homens. A história tem revelado isso. Se você já teve esse encontro com Deus, se você está seguindo Deus de perto, continua, queira crescer, queira ter novas experiências com esse Deus. Fala como Moisés, revela-me tua glória, conceda-me um olhar para que eu entenda seus propósitos para a minha vida. Então Deus é livre, Deus é soberano, é Deus quem escolhe quem vai servir o reino dele, a igreja dele, os propósitos dele. Então isso para mim é fantástico, é libertador. Então eu acredito que se você está aqui hoje, que Deus te escolheu. Talvez você nem acredite nisso. Ou talvez você já é um cristão e você acha que o plano de Deus para a sua vida já acabou. Ou talvez você que está mais idoso, que nem eu. Você acha que agora é só esperar a morte e encontrar com Jesus? Não. Deus ainda tem planos. O plano de Deus só acaba aqui quando a gente morrer. Aí acabou nessa vida, mas aí tem a eternidade. Aí já é outra história. Então vamos agradecer a Deus, tenha uma ótima semana. E quarta-feira a gente vai estar aí. O Adriano vai dar a aula de quarta-feira, então ore por ele e venha aqui prestigiá-lo. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é soberano nas suas escolhas, propósito. O Senhor é um Deus que se revela tão bondoso, tão humilde, tão gracioso, que a gente consiga sempre enxergar essa bondade, mesmo quando a gente não tem motivos para acreditar. Mantenha nosso coração humilde, obediente, fiel, que a gente se contente com aquilo que é essencial, que a gente não vá atrás de coisas que é muito grande para nós. Perdoa nossos pecados, ajuda cada um de nós a ter um coração humilde e grato, para seguir o Senhor de perto, te adorar, te amar, te louvar, te exaltar, com a nossa vida, com nossos atos, com a nossa fé. Ajuda cada um de nós aqui a desenvolver esse anseio, essa paixão por Jesus, que nos leve a fazer aquilo que Ele nos pede. Te agradecemos esse momento, por tudo, em nome de Jesus, amém.